Douglas, Força Expedicionária Brasileira, você está com uma exposição. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, vamos vai lá. ser um prazer. Então, nós vamos passar direto agora, aqui no mausoléu. É um pequeno material de coleção, né? Que conta um pouquinho da história, da passagem da FEB, né? Da Força Expedicionária na Itália. E aí a gente conta um pouquinho, são peças que representam todos os que participaram na Segunda Guerra. São todas peças originais? 95% são originais, pouquíssimas são réplicas. A gente vai poder ver agora ela. Sim, As peças. Vamos, e aí vamos você mostrar. vai contar um pouco da história. Vai ser para uma honra. nós. 80 anos de FEB. Temos 80 anos de FEB, né? Do final do conflito. Eu até, assim, a gente tomou a liberdade de fazer essa separação, sim, porque são peças únicas. Mas aí, eu acho que para vocês filmarem e para a gente conversar... Você é o dono. Aqui esses manequins são todos com túnica original. Aqui é uma túnica de capitão, né? Uhum. Aqui... Vamos aqui mostrar, então. Desse lado aqui, o 5º Exército, né? Que poucas pessoas ou conhecem um pouco mais o 5º Exército, mas não sabia que fazia parte do 4º Corpo de Exército. Aí do outro lado nós temos a cobra fumando. Então essa era uma túnica tipicamente usada pelos essa nossos túnica militares. Foi com a Força Expedicionária ou foi fornecida? Não, da Força Expedicionária Brasileira. Já saíram daqui com esse material? Lá, não, isso. Lá. E usaram lá na Itália, capitão. Um capitão. Uma túnica de e capitão. O capacete era esse aqui? O capacete é esse aqui, é o M1. M1. Capacete de aço. Ok. Ok? Vai contando as histórias pra gente, aqui. Tá? Eu vou convidar você, se você quiser dar a volta, okay, e a gente vai nessa linha de dentro para facilitar então o vamos manuseio. entrar aqui dentro. O Douglas autorizou. Podemos entrar? Podemos. Então vamos aqui. Você se importa de começar de lá? Isso. Venha. Então aqui, vou ficando desse lado. Isso, Douglas. Esses são capacetes russos, né, usados pelos russos. Aqui é um dos modelos, né, utilizados. Esse é um capacete inglês. Esse aqui é um capacete italiano, né, utilizado pelos italianos, ainda íntegro, né, são peças originais. Esse era um capacete usado pela Luftwaffe, né, os soldados, o pessoal de terra da Luftwaffe. Esse é um capacete alemão, modelo alemão, e esse aqui é sueco. Aqui tem uma curiosidade, antes eu vou mostrar daqui a pouco, e esse aqui era o cinturão NA, né, que os nossos soldados usavam, né, o cinturão NA. Por que esse aqui, o US? US era, o exército americano era o grande fornecedor de material, né, de suprimentos. Aqui também, ó, o US. Aqui um coldre de couro. De couro, é onde ficava a pistola 1911, né, a Colt 45, que era a arma padrão dos militares polícia e dos oficiais brasileiros. Aqui, para a gente entender a participação da sociedade, a parte civil da sociedade, esses daqui eram cards que contavam as várias etapas da guerra. Conforme a guerra ia evoluindo, tinha um sabonete, né, que era vendido para banho das famílias durante a guerra. E eles foram produzindo os cards que contavam as passagens até o final da guerra. Cada sabonete que comprava vinha um cartãozinho que contava para você poder colecionar. E qual que era a intenção na época disso? Divulgar o que tá... Divulgar, chegar informação? Chegar informação na população. Eram esses cards aqui. Aqui vinha contando a história, atrás, né? E na frente tinha uma ilustração, aqui no caso de uma peça de artilharia. Isso durante a guerra? Durante a guerra. E foi evoluindo nos 7 meses da guerra. Até acabar a guerra, cada momento da guerra, cada estágio da guerra, eles lançavam uma coleçãozinha nova de cards. E como é que você conseguiu isso? Eu consegui isso de um colecionador. Ele tinha este completo, esse é o kit, a coleção completa, e uma outra. E eu fiquei de joelhos, falei, você tem que me vender. Caramba, isso aqui preciso ter. E para quem é colecionador, essa é única. E não é o valor, né, o preço. É o que ela representa. A história, né? Ele vendeu para mim porque ele sabia que eu iria expor. Isso. Ele falou, então pode levar, eu vou te dar. Que legal. Para você comprar. E isso aqui é interessante,
e a gente vai evoluir, Tá. é um crucifixo feito com estilhaços de granada Olha. e projetis que foram tirados de Monte Castelo. Então a Monte Castelo, na cota 300, toda a munição que é encontrada ali em Monte Castelo era da nossa força, tanto da infantaria como da artilharia. E aí foi pegaram os feito estilhaços e esse fizeram- crucifixo aqui, foi um historiador italiano que me mandou, o Giovanni Sulla, um grande amigo, mandou para mim esse crucifixo aqui. Então, um valor simbólico. E aqui só para Também, durante a vamos. guerra, eles ficam protegidos, eu peço desculpas. Claro. São selos, né? Durante os momentos da guerra foram emitidos vários selos para que a internet da época era Sim, o e-mail a da época era a informação chegava carta. dessa forma era que a carta. Você expôs aqui. E ele- Sabonete, A a carta. E o selo tinha uma grande simbologia, né? Uhum. Aqui um pouco diversificado. Aqui são 3 baionetas, né? Que a gente tem. Aqui, dos armamentos que a gente usou. O fuzil Springfield. Tem como abaixar um pouquinho aquele som ou não? Ele consegue. Aí fica só para durante a nossa gravação. O som, né? Atrapalha um pouquinho. Pode continuar. Então, esse é o do fuzil Springfield. Esse aqui é do famoso Garand, né? O fuzil Garand que o Brasil utilizou. Era um tratamento inovador, que era a fosfatização dos equipamentos, inclusive do fuzil. Eles foram para... Começou... Tem uma sequência, Douglas, ou não? Na realidade, assim, Todas o foram. Springfield equipou a nossa tropa. Ele era um fuzil de ferrolho, né? Um pouco a época era um fuzil bem usado, mas já era uma arma mais ultrapassada para a necessidade da guerra, né? Então, logo veio o Garand, que é um fuzil semiautomático, e o M1 Carbine, que era um fuzil mais leve, muito usado pelas patrulhas da FEB. Inclusive, o conhecido, o sargento Max Wolfilho, a arma que ele leva é um fuzil M1. Bem lembrado. Carbine, essa Max aqui. Rolf Filho, que é um símbolo para o sargento do Exército Brasileiro. Qual que Exatamente. seria aquela ele utilizou? Ele usou muito essa aqui. É essa daqui. Então do essa... M1 Carbine, Ah. que usava essa munição na carabina, né? M1 Carbine que chamava. Essa era a munição. Essa era uma munição. arma leve, mas extremamente letal. E essa era a baioneta. Essa era a baioneta do M1. Tá. Então o Wolf Filho usou muito essa arma. Entendi. Aqui, muito rápido, eu vou tomar a liberdade aqui só para não você- roubar muito tempo, Fica tranquilo. mas isso aqui são estojos tirados das posições alemãs. Eu trouxe da Itália agora. Isso aqui são munições encontradas nas trincheiras na linha gótica. Todos esses estojos aqui, todos eles utilizados pelas forças alemãs. São peças únicas, né? Peças únicas, peças únicas. E você utiliza essas peças para contar as histórias. Você faz palestras, né? Eu faço. Você leva esse conhecimento que você tem, você passa para as outras pessoas, jovens. Essa é a intenção, é mostrar o quanto o Brasil teve participação ativa na Segunda Guerra Mundial. Vocês vão percebendo aqui o pouco que a gente está mostrando, né? O quanto que nós tivemos de envolvimento. Aqui a gente apanha um pouquinho. Não tem problema, guarda que isso aí tem que estar para bem ficar acondicionado visível para as para pessoas, as pessoas, né? Deixa eu deixar aqui Isso, assim. põe aí. Aqui uma curiosidade, Ah. isso daqui era uma adaga, né, utilizada pelos embaixadores do Reich, né, da Alemanha. Então, todo oficial, ele portava essa adaga aqui, do lado. Isso era um salvo-conduto em todos os países que o Reich tinha dominado. Então, tinha a águia suástica, a águia aqui, ele é feito de prata, a bainha de prata, e o punhal é um punhal de aço. Ele não tinha efetividade, né, de uso, ele era mais um adorno. Quem portava isso? Ele era considerado embaixador do Reich, do terceiro Reich. Só tinha embaixador. Ele tinha poderes de solução, de representação do Reich. Isso aqui é é o punhal, né, dos caveiras da famosa SS. Então todos os SS, eles recebiam esse punhal, né, e que tinha no seu dorso a numeração. Eles eram
pessoais. Controlado. Eu não tenho a bainha. Era simbólico também? Era simbólico. Ele era o reconhecimento, ele usava do lado direito esse punhal, principalmente em cerimoniais, né? Certo. E aqui, para não expandir muito, eu não quero roubar demais o tempo. Não, fica tranquilo. Esse o tempo é daqui seu. era um capacete, tiveram vários modelos, não sei se você consegue ver aqui, né? A águia, aqui é totalmente de cunho histórico, não tem qualquer questão ideológica. Esse era o capacete do Leibstandarte, era a cor preta, que era da guarda de honra do Führer. Isso. Aqui a gente tem não só material da Força Expedicionária, mas quem a Força Expedicionária também combateu. Combateu, exatamente. Porque, né, Aqui, inclusive, ó, É. isso aqui são baionetas do fuzil Mauser, que era um fuzil alemão, o 98K. Essas eram baionetas alemãs, a bainha de aço. Aham. Eram bainhas de Quando aço. você vai fazer a palestra, primeiro você conta a história da Força Expedicionária. Isso. É isso. E aí depois você, eu deixo aí você vem complemento. com os alunos, com as pessoas que estão. Aí você, aquilo que você contou na teoria, eles vão ver Materializam nos materiais. Isso Ó, é muito isso bom. daqui também é algo um pouco raro, é um kit de primeiros socorros. Os enfermeiros tinham, raramente os pracinhas podiam ter esse daqui. Esse do meio, os pracinhas que eu digo, os soldados que não os de força de saúde. Era impermeável, então ele era como uma lata de sardinha. Isso daqui é gás com sulfa para cuidar dos ferimentos. Só ficava com as enfermeiras. Ou Ou o pessoal de responsável. saúde e as enfermeiras. E eventualmente alguns combatentes podiam ter essas peças aqui. Olha só como, raro. como a gente evoluiu, né? Muito. Como, muito. olha só, era só isso na guerra. E olhe lá. E olhe lá O ainda. antibiótico foi chegar muito depois, É. a penicilina. E aqui eu tive a oportunidade, vou aqui pegar, fica protegido, é o braçal do pessoal de saúde. Aqui vocês percebem, né, que tem essa Que mancha. era colocado aqui no braço. Exatamente, desse lado. Aham. E isso aqui é sangue nosso. É um sangue de Uma peça original. original. Ela vinha com era o exército americano que distribuía, né, o controle. Então é uma peça original, manchada Quem por um utilizava sangue. isso na guerra era protegido, tinha uma certa proteção. Eram os padioleiros. Padioleiros. Né? Então os padioleiros e as enfermeiras usavam isso e o capacete identificado. Mas a sua grande parte era o braçal do corpo de saúde. Existia um certo respeito, né? Né? Aqui, Até da força inimiga, né? Ou não? da força inimiga, principalmente. Aqui é só uma rápida explanação para a gente conhecer os patches, né? Que a gente utilizou Começa na guerra. do que foi. O primeiro. Vou mostrar aqui Isso, mostra pra nós o o primeiro. deslocamento. Aqui nós saímos do Brasil. Tá nessa sequência? Não. Nós saímos do Brasil Com esse? com o Coração, esse e esse, com o 5º Exército. Esses três foi... Eram parzinhos, né? Aham. Ou este com o 5º Exército. Quando nós chegamos na Itália, as forças pediram que nós criássemos um brasão, um patch, que identificasse a nossa tropa. Então, criou-se a cobra fumando. Aí desenhou, aí ficou a cobra fumando e o 5º Exército, que é o que nós temos ali na gandola. Tá. O 5º Exército e o brasão. E este daqui é muito raro, eu vou pegar aqui para você É poder... diferente, eu nunca vi. Esse daqui era da tropa que serviu em Natal. E ele Lá tá na posição? Tá na posição de uso, Tá. de Parnamirim. Aqui é o continente, o mar do Brasil, o Cruzeiro do Sul e as cores da bandeira americana. A tropa americana na base aérea de Natal, chegaram a 10 mil americanos lá, eles usavam esse brasão para se diferenciar das nossas tropas. O objetivo de utilizar as PET era para identificar a tropa. Identificação da tropa. Identificação da tropa. Não é para ficar bonito, não. Não, era para identificar o país, a origem dele. Aqui, tudo tem uma historinha. Isso aqui é um cantil alemão, né? Ele parece precário, mas é o exemplo de um primeiro cantil térmico. Isso aqui é um feltro costurado, né? Era por couro, né? E eles não tinham ainda muito acesso à questão de limpeza da água, de bactérias, de micro-organismos. Então, a orientação é
tomar água no copo e nunca com a boca no cantil. Para não colocar saliva aqui. Não colocar saliva, porque Realmente. às vezes um cantil tinha que durar uma semana. Eles tomavam golinhos em E se alguns colocar lugares. a boca aqui, na verdade, fica saliva e pode causar... E aí proliferava bactéria, dava diarreia. Então a orientação dos alemães é tomar água no copo. Proteger depois ainda a entrada ali. Exatamente. Então esse era o... E ele segurava 1, 2 graus. Agora, Douglas, Sim, aqui não dá nem 1 litro de água. não dá. Isso é a guerra. Será que é porque a maior parte da guerra foi no inverno? Boa parte teve inverno. Teve regiões com 6 meses de No inverno. inverno a gente toma um pouco menos de água, né? Desidrata igual. Desidrata igual? Você tem menos sede, mas você desidrata igual. É o mesmo malefício. Hoje a gente já evoluiu bastante. Você tem um camelback que você carrega aqui. Você tem que... Exatamente. né? E os alemães tinham esse cantil que segurava 1, 2 graus, o que já evitava congelar, porque a 0 grau virava um cubo de gelo. Então ele Isso protegia. ajudava para manter a água na temperatura, Na para ficar temperatura líquida. líquida ainda, É. no caso da neve. Aham. Aqui tem um pouquinho mais de FEB. Aqui, perdão, eu pulei uma coisa Você pulou? importante. Qual? Aqui. Essa daqui Ah. era a munição padrão dos blindados, no caso, o caso de reconhecimento nosso, e americanos, era o 37 milímetros. Esse era o padrão. Esse era o padrão das munições, que a gente sabe que eram munições que para os blindados não fazia cócega. Então, rapidamente, os aliados mudaram o calibre dos canhões. Teve que fazer essa alteração, É. porque não estava surtindo A efeito. munição não tinha efeito, eles pularam para os 75 milímetros. É uma munição maior. Só para ter uma ideia, essa aqui é 37. 30 para essa daqui. Essa daqui é uma 105. E só tá o estojo, né? Só o estojo. É, você não tem a outra parte. É a parte da ogiva. É bem a diferença. Então, o 105 milímetros foi usado para artilharia. A artilharia usou muito. Então, o 75 milímetros era um intermediário, que já fazia um estrago violento e muito mais efetivo nos blindados alemães. Muito bom. Né? Aí aqui O a que gente nós tem temos desse lado? vou mostrar mais uma peça. Isso aqui era um aparelho de alimentação, né? De apetrecho de rancho. Dos Você alemães. monta ele como que Ele é? fica assim, ó. Já evoluímos aí bastante. Aqui já evoluiu muito. É. Então ele andava assim, né? Lacrado. Esse daqui ele recebeu lá? Esse daqui ele Qual rece- que ele foi? Os alemães usavam esse daqui. Ah, os alemães. Os alemães. Tá. Pensei que Então era isso aqui ele já tem o formato da nádega, da coxa, Aham. para acomodar melhor na portabilidade. Então aqui iam os talheres, eu ainda estou buscando Ah, para... tá. Ele travava aqui o talher, né? Ele vinha travado, você abria ele aqui, Aqui se transformou numa marmita. uma marmita, aqui outra, Duas marmitas. e aqui você geralmente punha a sopa. A sopa aqui pode ser um líquido também, né? E líquido. É, Aqui coisas sólidas, aqui Ah. líquida. Então o que eles faziam? Geralmente eles punham a sopa embaixo, aqui a comida que esfriava rápido para manter quente e eles transportavam por aqui. Aí geralmente era solto. Eles desenvolveram uma trava para não virar e Pra não perder, não não virar. derramar, né? Então eles transportavam assim ou assim, como eu falei. Aqui geralmente era para linha de serviço. Eles passavam e Pra ficar prático. ficar prático de servir. Aqui geralmente bebida. Entendi. Então Todos esses produtos aqui que foram testados lá na guerra e adaptados para a situação, isso acaba chegando. Você sabia que tudo isso aqui acaba chegando na nossa casa depois? sim, muita coisa da guerra que Né? foi desenvolvido no combate veio para a vida civil. Isso. Total. Aqui, muito rápido, então, esse é um típico, os capacetes americanos e que eram aliados, eles têm vários modelos. Vocês veem que é quase parecido. Esse é menor. Esse é o M1 que a gente usa bastante. Usou muito, né? Então, esse é um capacete que pertenceu a um general americano. Tá aqui as divisas, eu não sei se você consegue... Ele tinha essa marcação em todos os capacetes? Os oficiais? oficiais generais tinham essas estrelas aqui. Só os oficiais generais. E a tropa, o pessoal mais operacional, a identificação era aqui na retaguarda para que
o combatente pudesse identificar ficava o na oficial. retaguarda. Eles A matavam graduação ao posto atrás. atrás. Porque os snipers atiravam nos oficiais. Então, protegia. Mas Quem tinha que via ter, era só a tropa. tinha que ter, senão é aquele fogo amigo, né? Pra Ele evitar o fogo identificava, amigo. cadê o meu oficial? Era atrás. Era atrás. É pintado aqui atrás. Mas os generais oficiais aí Na já frente, porque eles ficavam não aqui. estavam geralmente na linha de fogo, Aham. né? Aham. E esse capacete, ele pertenceu aqui, isso aqui é uma identificação original, Ah, é? escrita, né? Aqui eu traduzo Por rápido. favor. Aqui é o capacete de aço, série 2, modelo Patton, do exército americano, usado na Segunda Guerra Mundial. Ele pertenceu ao Lavalle, um capitão de infantaria, número 742, série LS. Ah, foi um capitão, então. Capitão americano. Ah, um capitão americano. Ele trouxe esse capacete, Sim. pertenceu a ele trouxe como relíquia da guerra. Mas Entendi. ele combateu. Ah, e é interessante falar nisso. Parte desse material com certeza estava na mão de alguém, porque o ex-combatente, quando terminou a guerra, ele pôde trazer para o Brasil algumas coisas de Não. lá. Oficialmente eles não podiam trazer nada. Oficialmente não. Não. Mas houve uma maneira de trazer alguma coisinha. Tinha. Alguns conseguiram mesmo assim. Souvenirs. Souvenirs, conseguiram. É o famoso alguns, souvenir. Alguns. Mas depois da guerra, isso houve uma entrada maior sim. da quantidade. Aí começaram a ter os mercados de pulgas, né? Mercado das Sei. pulgas, Que são que vendiam os essas colecionadores. curiosidades, os Então era colecionadores. do capitão. Se eu tivesse na guerra, eu iria utilizar um desse, né? Eu me expressei mal. Ah. Esse aqui é de um general. Quem trouxe e pegou essa peça foi um capitão americano, o capitão Lavalle. Tá, então tá e ele explicado. escreveu aqui: eu sou o capitão Lavalle, né, servi número 742, só para identificar que esse capacete era uma peça que ele trouxe. Ele trouxe, que não era dele, ele era Exatamente. do general. Esse é o oficial general. Tá. Aí, esse é o capacete que está aqui, é o mesmo que está lá no manequim, Aham. né? Eles não eram balísticos. Esse capacete aqui, essa aqui eu vou Tem usar. dois, né? Deixa eu ver aqui. Ele usa o slider. Esse é o slider, é uma peça que quando você está em serviço, você usa o slider. É leve, é só para proteger do sol, é a cobertura que o militar usa. Ao invés de usar um gorro, uma cobertura, em combate ele Nos usava dias de hoje, pouca utilidade. pouca utilidade. Para você ver. Hoje a gente não daria, você usaria um gorro, alguma coisa um pouco mais confortável. Mas naquela época era isso. Que Era se tinha. isso. E geralmente o capacete indicava que era um militar de serviço. Enfim, era fazer Estava uniforme. em serviço, Em serviço. Aí ele usava. Porém, ele não tem qualquer tipo de. Vê como é leve. Leve, sim, Chama slider. Aham. É uma peça para servir de contraforro, para você poder Aí pôr o sim. capacete. Agora sim você tem Aí você tem uma proteção. balística. Era isso, tá? Aí, não contente no inverno, isso aqui chegava a 0 grau. Aí eles usavam o gorro, que é o gorro de lã chamado DIP, porque os pilotos, os GIs, né, que eram os soldados de infantaria, usavam esse gorro para proteger do frio. Aí rapidamente eles usavam colocava por no dentro. capacete. E aí passava o frio. Ele inclusive protege a orelha. Então era bem pensado. Aquela história do ex-combatente de pegar jornal, colocar no pé para diminuir o frio. O frio, é real. É real. Os É real. americanos, a gente não tinha a bota, né, a galocha, que era um coturno, uma peça que entrava por cima do coturno para não congelar e não deixar molhado. Então os brasileiros usaram muito o jornal, ensinaram aos americanos que o jornal ajudava a manter o pé aquecido e não desenvolver o pé de trincheira ou as frieiras. Foi fundamental, que né? matava Então, o uma coisa camarada. Simples coisa que de brasileiro. Colocou Coisa em de prática brasileiro. Numa situação, né? Numa situação, ele pegou e e utilizou. trouxe uma questão local, Sim, que era o barato, jornal. sim, não tem nem custo, né? O famoso pé furado, a sola furada punha o jornal. É. Esse daqui é um gorro, uma cobertura que a gente usava. Só que gerou muitos comentários, que lembra um chapéu de praia. Chegaram a utilizar O lá. Brasil usou esse chapéu, era chamado de Zé Carioca. É uma A cobertura invenção foi nossa ou dos nossa, americanos? nossa. Só que esse era um gorro muito pouco funcional, que ele dá uma sensação muito de desleixo e de pescador. E ele tinha um problema. O nosso fardamento era uma cor muito próxima do fardamento alemão.
Esse aqui é um gorro americano. Aqui a luz não está ajudando, mas o verde era mais escuro. Sim, é mais escuro. E o nosso era o mais claro. Mais claro. O fardamento alemão era mais claro. Então poderia confundir. Nós fomos confundidos pelos próprios americanos. Alguns pracinhas foram mortos por Fogo amigo. Fogo amigo. Essa cobertura então não durou muito tempo. Foi chegar 3 semanas. Já tirou, saiu. Aí foi substituído. Aí esse gorro, poucos conhecem, e esse fardamento é um fardamento usado já em fevereiro de 45 para março, que é uma cobertura que o exército americano usava e os nossos pracinhos pouco usaram. Era esse daqui, esse era o fardamento. Até porque a farda de passeio era o bibico, que hoje não existe mais. Eu tenho um americano ali, eu mostro pra gente. E aí uma peça de caráter aqui geral, isso aqui era da US Navy, né, da Marinha Americana. Peça original, isso era uma peça para os artilheiros. O pessoal com armamento antiaéreo usava isso e tinha essa proteção aqui, ó. Por quê? Quando você dispara a munição, o estojo é ejetado. E a munição, deixa eu pegar aqui para mostrar, que eles usavam era .50? Uma .50 ou a .20 ou a 20 milímetros ou a .30. Queima, né? Então imagina um estojo desse, praticamente incandescente, caindo nas costas. Então tiveram muitos soldados que morreram. Possivelmente entrou. E é impossível ele não largar o armamento e tentar atirar. E aí nisso ele perdia a posição de tirar morto. Então eles inventaram essa cobertura para ele, se ele cair aqui, porque ele operava assim. Então o estojo já caía, batia e caía, batia e caía. Funcionou muito bem. Então uma munição normal ela é muito quente, né? Mas um estojo maior é bem mais quente. Para você ver que o material ele foi se adaptando, né, ao longo do combate. A guerra, como você disse, ela acabou trazendo muita coisa que foi usada na vida civil depois. Sim, né? Tudo isso que foi testado lá, hoje você encontra... Você usa o transporte de alimentos, o gorro para frio, os cantis térmicos, tudo tinha uma utilidade. E aqui uma curiosidade, esse era uma munição, o projétil de uma .50, ainda é o mesmo calibre. Era algo que numa viatura causava um estrago muito grande, por isso que era antiaérea. Imagine isso num jipe ou num ser humano. A guerra, ela destrói, né? Ela não tem a finalidade de poupar a pessoa. Ela quer imobilizar e matar. Infelizmente é isso. E isso aqui é uma curiosidade. Até então na guerra utilizavam-se os clipes de munição. Clipe de munição, você abria a culatra e empurrava e a munição alimentava geralmente o fuzil. É no clipe. E esse aqui é do fuzil Garand. O fuzil Garand foi a arma muito utilizada pelos americanos e brasileiros. Eram 8 tiros, você abria o ferrolho, colocava dentro da arma, fechava. E esse aqui ficava dentro da arma. Lá dentro. Quando dava o último tiro, ele ejetava. E eu vou fazer aqui uma curiosidade para vocês, se você me permite, que acho que poucos sabiam. Qual era a vulnerabilidade? Essas munições são inertes, tá? Sim, elas são originais, mas inertes. Quando dava o último disparo, o que acontecia? O operador estava trabalhando, dava o último disparo. Denunciou a posição. Denunciava a posição, pior. Estou sem munição. Também, duas então coisas. Os alemães progrediam. Avançavam. Você imagina uma linha de tiro como ali do vídeo, peço que você só mostre, isso é uma progressão. Imagina uma progressão, começa plim, blim, blim, eles estão sem munição. Aí os alemães saíam das posições e atiravam. Então esse detalhe que você falou do barulho, também eles fizeram aqui, imagine você colocar o talher aqui dentro da marmita e ficar vai bater. Aí eles qual puseram foi para fora para ela ficar bem justa. E não produzir barulho. Porque o barulho, né, você denuncia a posição no combate. A furtividade é uma das coisas que garante a sua sobrevivência, né? Então, esse é um detalhe que muitos combatentes preferiam o fuzil. Isso acontecia, tá?
porque a forma de municiar, você vê, ele é muito rudimentar. Eram coisas que foram evoluídas. Hoje, dificilmente o carregador não permite que a munição caia. Ô Douglas, isso aqui era muito arcaico. Uma coisa que a gente, às vezes, as pessoas pode ser que não entenda, é porque hoje a guerra atual, dificilmente um soldado ele se aproxima muito próximo de um outro. Muito difícil. Isso. Só no final ali. Mas na Segunda Guerra Mundial, essa proximidade entre as tropas no combate era muito próxima. Eles estavam próximos. Tanto é que... A questão de ouvir o barulho da outra tropa, né? O carregador, quer dizer, quando acabava esse clipe, a tropa sabia, eles estão sem munição. Era fração de segundos. Mas eles escutavam blim, blim, blim. Era a hora que eles progrediam e podiam ganhar uma posição. Elas estavam defendendo posições muito próximas. Era o contato físico, corpo a corpo. Exatamente. Infantaria. Por isso que a gente vê que as baionetas, se você pegar esse último, elas evoluíram, né? Você vê o tamanho de uma baioneta, o quanto que ela evoluiu para uma arma, o Garand, que já era um fuzil moderno, para depois para carabina. É gigantesco, porque era o último recurso, era a luta por Eu acho que atualmente os armamentos novos, nem a baioneta tem mais. Eles faca de trincheira. Têm, mas a faca de trincheira substitui. Ainda tem baioneta. Mas porque pode ser usado, mas é muito raro. É o que você falou. A questão é manter fogo. E uma hoje, distância média de 600 hoje o drone está fazendo tudo isso. Exatamente. Aí o drone leva até a água se precisar. É isso. É um outro tipo de guerra, né? Que a gente vivencia. Então, esse é um pequeno acervo. Então, disso aqui, só tem duas peças que são réplicas. O suspensório, que ele foi refeito na Holanda, e aquele cantil, que é esse último, que é uma réplica, que a gente chama réplica do original. Que é igual, mesma coisa. Só não é o que foi utilizado. Todo o restante são peças que foram usadas em combate. Douglas, quando que você começou com isso aqui? O que te levou a você ser um multiplicador da história da Força Expedicionária Brasileira? Vou procurar ser bem breve, mas eu sempre gostei muito de história, né? E quando meus filhos eram pequenininhos, eu passeava com eles numa praça aqui, em São Paulo, Praça Carlos Gardel, que tem um monumento. Esse monumento estava totalmente abandonado. Conheço esse local, mas ele está bonito agora. Eu assumi esse monumento. Eu que faço a manutenção. Você andava quando era criança lá? Meus filhos lá. E era abandonado, mato. O monumento era de 1999, e ele estava abandonado desde 2008. E eu contei a história ali rapidamente dos meus filhos. Aí quando eu passava com eles ali de bicicletinha, eles gostavam de entrar. Vou ver o soldado, e entravam. Um dia minha filha vem correndo, ela tinha 4 anos, pai, roubaram as pedras. Aí eu fui, tinham roubado 2 barras com os nomes dos combatentes que estavam ali. 199 nomes que tinham tirado de uma parte do monumento. E aí, naquele momento, eu falei, eu preciso cuidar dessa história. Aí eu me propus, fiquei 1 ano tentando fazer o trabalho de restauro desse monumento. Ele levou alguns anos. O ano retrasado eu terminei, ou seja, quase 12 anos trabalhando no restauro. E nesse meio tempo eu fui me apaixonando pela FEB, entendendo mais e mais da história. Fui adquirindo materiais para poder fazer essa exposição, e eu faço palestras. Isso, queria que você falasse qual é o público que você... Olha, de escola a militares. Eu vou dentro dos quartéis fazer um lado, eu vou com fardamento histórico, tenho toda uma apresentação, eu preparei um filme, um vídeo de contextualização, eu levei 1 ano com cenas originais, voz original da época da guerra, o repórter S falando da declaração de guerra, do término da guerra. Você entra em todas as áreas, né? Todas as áreas, não só na guerra, mas aqui no Brasil, como é que foi, o que se falava na rádio. Exato, por que o Brasil foi, os torpedeamentos dos navios brasileiros, soldados da borracha. É uma coisa muito bonita, soldados muito ampla. Da borracha, poucas pessoas sabem. Pouquíssimas. Dos soldados da borracha, eu tive contato que eu subi na Amazônia. Só os soldados da borracha, o Brasil era um grande fornecedor de matéria-prima, látex.
o látex, fazia pneu, lagarta, aviões, as borrachas de vedação. 20 mil homens morreram. Sim. Ninguém sabe. No meio da Amazônia. No meio da Amazônia. Muitos no meio da Amazônia, trabalhando para a guerra, para sustentar a guerra. Então, se nós fôssemos levar ali ao pé da letra, além dos corajosos 467 pracinhas que morreram, nós teríamos que considerar os 1.060 que morreram no torpedeamento aqui na costa e esses 20 mil que morreram extraindo borracha. Porque para cada soldado que está lá na guerra, lá no palco, no teatro de operações, quantos estavam aqui para manter a logística? Exatamente. Como soldados da borracha. Era isso. Andando pelo meio a matéria-prima era tudo. Pneu, direção, componentes dos motores. O Brasil foi um grande... Aliás, os torpedeamentos do Brasil deveu-se ao Brasil não se posicionar nas tropas do eixo e continuar fornecendo para os aliados. Falar, então esses navios vão ser torpedeados. Douglas, você tem muita história para contar. Obrigado. E agora, quem está aqui em São Paulo, pode, uma escola, por exemplo, que quer assistir esse vídeo, que fala assim, poxa vida, gostaria de convidar o Douglas para ir fazer uma palestra para os nossos alunos. Ou um grupo de pessoas que quer, você faz esse serviço? Sim, a gente faz de forma voluntária. A pessoa pode entrar no seu perfil lá, mandar mensagem e ali você faz a conversação. Pede, faz, e a gente estabelece o contato, põe algumas pequenas... É voluntário, né? Então, trabalho voluntário, depende, a estrutura do local depende da pessoa, né? Para poder data show, o áudio para poder passar o vídeo, mas de uma maneira geral, eu que levo todo o equipamento, eu não cobro nada, óbvio, e aí a gente só precisa da estrutura para poder projetar e fazer a palestra. Pronto, então tá feito aí, ó, o convite. É só convidar o Douglas para ele ir lá para fazer toda essa ao vivo e levar esse material. O perfil é Douglas 9726 no Instagram. Pronto, é isso. Só pedir para ser aceito e vai entrar no grupo e nós podemos conversar. Vai ser um prazer. Agora aquela foto para a gente finalizar. Muito obrigado pela sua explanação aqui. Brasil. Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes.